A grandiosa história universal das traquitanas é uma oferta Montepio. Com o Montepio, trate das poupanças, cuide da sua saúde e Homes Place. Encontramo-nos lá. Finalmente estou curado. Então não se vê que estou curado. Estás bem melhor, já não estás adasalado. Ora bem, eu hoje quero falar-vos do relógio despertador. Quando eu decidi seguir a carreira de artista, uma das razões principais era a ideia que eu tinha de que um artista não precisava de acordar cedo, por oposição ao que acontecia quando estava na escola. Um artista, por definição, era uma pessoa que acordava à hora que queria e que criava à hora que lhe aprovesse. E de facto eu cruzo-me com vários artistas nessas condições. Só que não eu, não nós. Eu adoro este trabalho, mas tenho de ser sincero neste ponto. É uma tortura acordar às horas a que nós acordamos. Pois é. É literalmente uma tortura. E mais, acordar às horas a que acordamos para pôr as pessoas bem dispostas. Quem é que nos põe bem dispostos a nós? Quem é? Quem é que me põe bem disposto a mim? Eu já tentei várias coisas. Uma delas era um despertador que mandei vir pela net. Tinha a voz do grandioso comediante inglês Stephen Fry, fazendo o papel de mordomo britânico e acordando-nos com suavidade e humor. Portanto, às 6:30 da manhã o que eu ouvi era isto. Excuse me, sir. I'm so sorry to disturb you, but it appears to be morning. Very inconvenient, I agree. I believe it is the rotation of the earth that is to blame. Adoro! Eu quero uma coisa destas. O relógio chama-se Voco. Está à venda num site que acho que é Voco.com. E foi o relógio despertador que esteve mais perto de me dar vontade de acordar, até eu ter chegado à conclusão, depois de ouvir, quando as mensagens deram as frases deram a volta toda, eu achei que era melhor parar de o usar para continuar a admirar o Stephen Fry e não o associar para sempre à dor profunda que é acordar e abandonar o sono quando o sono vai a meio. Por isso, não há volta a dar-lhe. Eu odeio relógios despertadores, ditadores ecos do nosso sono. E eu tive de parar de os usar para não os partir. Agora o que eu uso é aplicações do telefone, porque, dado o preço dos telemóveis, há qualquer coisa no meu organismo que acorda primeiro do que eu e que diz: não vais atirar isto contra a parede, porque isto é caro. Vais pegar no teu dedinho e carregar na opção snooze. Snooze, que é a única coisa de jeito dos relógios despertadores hoje em dia. É pena não estar traduzido nos relógios que se vendem cá, porque eu adorava ter um botão com um relógio com uma tecla que dissesse passar pelas brasas. Ou ainda mais espetacular, ronha. Eu adoraria ver um manual de instruções que dissesse carregar na tecla ronha. O relógio despertador teve uma caminhada fascinante até chegar ao que é hoje. O primeiro de que há registro tinha o grande filósofo grego Platão. O despertador de Platão era um relógio de água gigantesco que, à hora que ele precisava de se levantar para arrancar com as suas palestras, produzia um som tipo órgão. Para usar a linguagem que nós, os investigadores, usamos... Nós quem? Os investigadores. A linguagem que nós, os investigadores, usamos. Isto deixava Platão lixado, como se pode ouvir nesta reconstituição em que presenciamos, fascinados, um despertar do famoso filósofo grego. Esta traquitana desliga. Ela cala-te! Para! Eu estou a dizer para! É para parar! Pá! Olha, só por causa disto, a alegoria que eu ia apresentar hoje, e que era a alegoria do campo aberto com flores e montanhas, vai passar a ser a alegoria da caverna. Toma! Como tudo se explica. Tinham feito o tramado Platão. Muita gente não conhece algumas alegorias do grande filósofo, precisamente porque eram tão negras devido ao mau acordar e à sanfona do despertador com órgão de água, que a história se encarregou de as soterrar debaixo de camadas e camadas de terra do esquecimento. Uma delas era a alegoria do ferro em brasa e a outra a alegoria do sacana do relógio de água todo partido com um pau. Esta não chega a ser bem uma alegoria. É um desabafo. Os famosos desabafos de Platão. Um engenheiro e inventor helénico chamado Ctesíbio
Desculpa? Que tesíbio. Que tesíbio. Ele... Parece que está apenas a constatar um facto. Sim, não é? olha que tesíbio. Ou já qualquer coisa, olha isso, que tesíbio. Que tesíbio que é aquele? Bom, ele desenvolveu o conceito de um despertador em formato clepsidra. O relógio tinha um mostrador com ponteiros e a água acionava despertadores que podiam consistir em pedras caindo sobre um gongo ou trombetas soprando sozinhas. Excelentes formas de acordar, como se pode ouvir nesta reconstituição do acordar de que tesíbio. Sabes que tal como Platão é interpretado por Vasco Palmeiras. Não, e dizer que tesíbio tinha uma voz muito parecida com a voz de Platão. São aquelas coisas que os investigadores descobrem. Aquela malta antiga tinha toda a voz parecida. E sabes que no guião tens que começar por ressonar o que tu fizeste há pouco. É verdade, Claro, ok. claro. 1, 2, 3, sou o que tesíbio. Sim. Caneco! Para, Kennedy! Para! Como é que isto desliga? Por acaso, é um excelente solo de saxofone e não de trombeta. Convém dizer isto antes que alguém escreva a corrigir. Eu adorava que isto substituísse o toque da alvorada nos quartéis, porque se assim fosse, eu até eu me alistava na tropa. Só para ouvir o Baker Street. Só para ouvir o solo de saxofone da canção Baker Street, que é uma das, para aí, 3 coisas fixes que ainda se podem fazer no século XXI com o saxofone. Não perguntem quais são as outras 2, não tenho bem a certeza. Os primeiros relógios mecânicos capazes de serem pré-programados para despertar pelos utilizadores datam do século XV na Europa. Tinham orifícios no mostrador das horas e espetava-se como que um preguinho no orifício correspondente à hora a que queríamos acordar. Em 1787, um americano chamado Levi Hutchins, de New Hampshire, inventou o despertador egoísta. Era fenomenal, mas tinha um pequeno problema. Quem o tivesse tinha forçosamente de acordar às 4 da manhã, porque foi a hora pré-definida pelo inventor, porque era a hora que ele tinha de acordar para trabalhar. Mas era daqueles que já tocava assim. Eu nunca percebi qual era a ideia destes despertadores antigos, que aliás continuam a vender-se com este toque. Eu adorava saber se ainda hoje há alguém capaz de acordar com isto sem morrer. Eu acordei uma vez com um despertador destes e não acordei só eu, acordou toda a gente em minha casa e vizinhança circundante. E depois de me recompor eu pensei, nunca mais, nunca mais. Olha. Também tinha um com a voz do Paulo Miranda. Paulo Miranda, pois tinha. Era um do Stephen Fry e do Paulo Miranda. Não, mas eu depois de experimentar um despertador destes clássicos, o que eu pensei logo no dia seguinte foi: amanhã vou querer uma coisa mais suave, tipo assim, uma pessoa a martelar-me uma cavilha na têmpora. Quantas vítimas mortais não terá feito na história este bandido deste despertador clássico com campainha? Os despertadores entraram em crise na América em 1942. As fábricas que os faziam tiveram de cessar a produção para produzirem material de guerra, e encontrar um despertador à venda tornou-se uma tarefa impossível. As fábricas de relógios despertadores foram as primeiras depois a retomar a produção em 1944, por uma razão muito prática. Como muita gente tinha os relógios avariados, ou simplesmente não os tinha porque não eram produzidos durante a guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial havia muita gente a aproveitar-se disso. Bom dia, patrão. Então, mas isto é assim? Bom dia, patrão. Vocês sabem que horas são? Então, são quase 11, não é? Então, mas isto é assim? São quase 11? O despertador não tocou. Então, mas isto é assim? O despertador não tocou? Está avariado desde o início da guerra. Então, mas isto é assim? Está avariado desde o início da guerra? Desculpe, senhor diretor. Então, mas isto é assim? Desculpe, senhor diretor. Não, a sua esposa parece que está a dar à luz. Então, mas isto é assim? A sua esposa parece que está a dar à luz. Algum tempo depois... Querido! Oh, querido! Nasceu o nosso filho! Então, mas isto é assim? Querido, nasceu o nosso filho? Sim! É um rapaz! Então, mas isto é assim? Sim, é um rapaz. Então, mas isto é assim? Não é? Isto realmente... Então isto é assim? Traquitanas. A grandiosa história universal das traquitanas é uma oferta Montepio. Com o Montepio trate das suas poupanças, cuide da sua saúde, e Holmes Place. Encontramos-nos lá. Então, mas isto é assim? A grandiosa história das traquitanas é um exclusivo Montepio. E Holmes Place. E Holmes Place. Isto é assim, olha. Trate da sua saúde. O que vale é que estamos atrasados. Só um bocadinho.